Boa noite, pessoal. Tudo bom? Saudade de vocês. Então, hoje, na nossa primeira aula, em que novamente nós estamos juntos, entre aspas, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a colonização na América Portuguesa ou a colonização do Brasil, o início da nossa história. Lembrando que antes dessa pandemia acontecer, quando nós estávamos tendo aula ali no mês de março, comecinho de março, nós vimos a expansão marítima europeia, como que os europeus saíram de Portugal e foram parar lá nas Índias, contornando toda a África, e aí em 1500, as caravelas de Pedro Álvares Cabral vão chegar aqui no Brasil já sabendo da existência do nosso país. Então a gente vai ver um pouquinho de como que começou a colonização do Brasil, certo? Então nessa primeira imagem, nós temos um quadro, uma pintura, desse primeiro encontro entre portugueses e indígenas, Os índios eram os habitantes do nosso território. É por isso que a música de fundo é o Guarani, a obra de Carlos Gomes, tá? Então, como que se deu esse primeiro encontro entre indígenas e portugueses? Primeiro, a gente tem que lembrar que em 1494, Espanha e Portugal já haviam assinado o Tratado de Tordesilhas, a linha imaginária 370 léguas da ilha de Cabo Verde. Tudo que ficasse a oeste dessa linha pertenceria à Espanha e tudo que ficasse a leste era de Portugal. Então aqui nós temos a representação do tratado, terras pertencentes à Espanha e terras pertencentes a Portugal. Então percebam que a maior parte do território brasileiro era de domínio espanhol, não era de domínio português. Aí nós vamos ter o chamado período de pré-colonização, de 1500 até 1530, quando chegou a esquadra de Pedro Álvares Cabral, até de fato começar a colonização do país. Durante 30 anos, Portugal praticamente abandona o Brasil. Apenas foram enviadas algumas expedições para explorar o território, expedições guarda-costas e expedições para extrair o pau-brasil. Explorar, conhecer as novas terras. Expedições guarda-costas, guardar o território brasileiro, a costa brasileira. Porque nessa época, vocês têm que entender o seguinte: nós tínhamos portugueses e espanhóis dentro do pioneirismo nas navegações, mas a gente tinha ali na rabeira Inglaterra, França e Holanda. Esses três países, Inglaterra, França e Holanda, eles não se interessavam tanto em explorar territórios. Eles eram mais corsários, eles trabalhavam mais ali na vibe da pirataria, Então, as expedições guarda-costas, era para guardar o território dessas nações que porventura viessem piratear alguma coisa aqui, como de fato vieram. E expedições para extrair o pau-brasil, que era o que os portugueses encontraram de valioso no nosso território. Em 1501, o comandante Gaspar Lemos vai dar nome a uma série de acidentes geográficos que existem em toda a costa brasileira. Por exemplo, Baía de Todos os Santos, onde é a Bahia. Todo mundo sabe o que é uma baía, Um acidente geográfico é o mar que entra para dentro do continente. Cabo de São Roque, Cabo de São Tomé. E esse mesmo comandante, Gaspar Lemos, vai confirmar a presença de pau-brasil no litoral. E em 1503, a exploração do pau-brasil é entregue a Fernão de Noronha, daí que vem o nome da ilha, Américo Vespúcio também vai fundar uma feitoria em Cabo
Frio, na cidade do Rio de Janeiro, que ainda não existia como Rio de Janeiro, né? Ou melhor, na região do Rio de Janeiro existe uma cidade chamada Cabo Frio. Ali existia uma feitoria. Era como se fosse um quartel, um forte, alguma coisa nesse sentido, que servia exclusivamente para a exploração da madeira Brasil. Então aqui a gente tem o início das expedições exploradoras. Por 10 anos, Cristóvão Jacques, né, ele vai comandar duas expedições guarda-costas, 1516 e 1526. Só que essas expedições não vão dar certo, elas vão fracassar. Pelo seguinte, por causa do tamanho da extensão do litoral brasileiro. É só pegar o mapa, né, que a gente sabe que o litoral brasileiro ele é gigantesco. Então, pelo seu tamanho, e nós estamos falando de 500 anos atrás, ficou meio que impossível guardar todo o território. É por isso que nós vamos ter, por exemplo, a França Antártica sendo fundada no Rio de Janeiro. Né? Os franceses vêm ao Rio de Janeiro e fundam ali uma colônia. Os holandeses, por sua vez, vão invadir Pernambuco. Franceses também vão invadir o Maranhão. Por isso que a capital do Maranhão chama-se São Luís, em homenagem ao rei Luís da França, né? Então essas expedições guarda-costas não vão dar certo. Portugal não consegue assegurar a posse da terra, constantemente atacado, portanto, por corsários, por piratas. E por que Portugal não tinha tanto interesse pelo nosso território? Primeiro, porque era uma aventura incerta, cara, e sem garantias de lucro, né? Porque não sabia o que tinha aqui no Brasil. Sabia que tinha o pau-brasil no litoral, que dava certo lucro. Mas comparado ao comércio das especiarias orientais, que ainda estava acontecendo, né? O lucro era muito maior e garantido. Além disso, haviam poucas pessoas dispostas a vir para cá. Então você imagina você morando em Portugal do século XVI e aí de repente você tem essa proposta de vir para um lugar que você não fazia a menor ideia de que lugar era esse, para que servia esse lugar, né? E que sabia-se que existiam índios e somente isso. Então era uma aventura extremamente incerta. Por isso que as pessoas não eram dispostas a vir para o Brasil. E talvez o principal motivo tenha sido esse. A princípio não foram encontrados metais preciosos no Brasil, diferente do que aconteceu na América Espanhola. Desde o início, os espanhóis vão encontrar metais preciosos na terra dos astecas e depois aqui na América do Sul, né, as famosas minas do Potosí, na terra do povo Inca. E aqui no Brasil, né, não existiam esses minérios preciosos. Portanto, nós podemos tomar esses dois pontos como os dois principais motivos desse não interesse de Portugal no Brasil nos primeiros anos. O comércio com as especiarias, que ainda estava muito mais lucrativo, e os metais preciosos que não foram encontrados no Brasil no início, né, da nossa história. E aí a gente vai partir para a exploração do pau-brasil. Essa aqui é a madeira Brasil, né? Quem nunca viu uma árvore de pau-brasil, esse aqui é o famoso pau-brasil. Pau-brasil é uma árvore de madeira nobre, chamada de Quesalpinia equinata, e é típica do território brasileiro, né? A Mata Atlântica. Então, é uma árvore nativa do nosso país, uma madeira nobre, assim como o jacarandá. Essa árvore possui um interior de forte coloração vermelha, num tom que se assemelha a brasas de fogo
Daí o nome dado em língua portuguesa, breazail. Esse é o primeiro nome da madeira, breazail, cor de brasa, né? Por isso o nome do nosso país, Brasil. A exploração era monopólio do rei. Só poderia dedicar-se a ela quem tivesse uma concessão da coroa que cobrava por isso. É óbvio. A gente vai ver que o monopólio do rei era muito comum nessa época, era chamado pacto colonial. Então, tudo que estava na colônia e que pudesse ser comercializado pertencia ao rei. Mais para frente a gente vai ver o ciclo minerador e é a mesma coisa, né? O ouro, as pedras preciosas também pertenciam ao rei. Então, a Madeira Brasil pertencia ao rei. Quem quisesse comercializar podia, mas tinha que ter uma concessão dada pela coroa, uma permissão dada pela coroa. E é óbvio que a coroa cobrava por essa concessão. Aqui nós temos uma gravura, né, do século XV ou XVI, das pessoas tingindo, né, um tecido com a coloração vermelha. Quem será que usava vermelho? Será que a ralé usava vermelho? Será que os camponeses? Será que as pessoas mais humildes? Não, né? É óbvio que eram os nobres, as pessoas ricas é que usavam tecidos de cor vermelha, de cor de outras cores, mas aqui no caso específico vermelho, porque estamos tratando do pau-brasil. Então a madeira do pau-brasil produz uma tinta rubra, vermelha, usada para tingir tecidos imóveis e chamava muita atenção na Europa, onde os produtos feitos com essa madeira ou coloridos por sua tintura tinham um alto valor. Opa! Aí Portugal começa a perceber, não, lá existe alguma coisa que pode nos dar lucro. A Madeira Brasil. E aí começa a exploração do pau-brasil. Isso já em 1530, 30 anos após a esquadra de Cabral ter estado por aqui. A extração do pau-brasil era realizada pelos índios, que cortavam a madeira em troca do quê? Lembram daquela historinha? Faca, espelho, colares, machados, espelho de novo, tecidos. Essas trocas entre portugueses e indígenas eram chamadas de escambo. Escambo é troca de um produto por outro produto. Então não tinha dinheiro, né? O índio cortava a madeira, carregava os navios portugueses e em troca ele ganhava esses produtos que a gente chama de quinquilharias portuguesas, coisas que eram muito baratas, que não tinha valor nenhum para os portugueses, né? Faca, espelho, colar, conta, machadinho, pedaço de pano. Só que para os indígenas, né, tudo chamava muita atenção. Panela também, né, não está aqui na lista, mas panelas, talheres, não que eles soubessem usar, né? Mas enfim, eram coisas que chamavam atenção principalmente por ser metal, por ser brilhante, né? Os indígenas eles se enfeitavam com plumas, com penas, então para eles não tinha muito, eles não conheciam esses produtos que para os portugueses não tinha valor econômico nenhum, então eles realizavam esse escambo, davam o pau-brasil e ganhavam essas quinquilharias. A extração do pau-brasil, contudo, não gerou colonização, ninguém veio morar no Brasil. As únicas construções que havia em todo o território eram as feitorias. Como eu já falei para vocês, era tipo um forte que servia de entreposto para guardar a madeira estocada e para a defesa de possíveis ataques de indígenas e principalmente de franceses e ingleses que agiam como piratas. Então, isso era uma feitoria, era como se fosse um forte, onde se guardava a madeira e ali se cuidava da defesa, né? Cabo Frio, por exemplo, ganhou um forte, né? O Forte de Cabo Frio. Forte de Cabo Frio.
nós vamos ter outros fortes aí espalhados, outras feitorias espalhadas por todo o Brasil nesse período. Aqui uma outra gravura da época, né? Dos indígenas cortando a madeira, e aqui a caravela portuguesa. Aqui a gente tem uma rápida história do início da colonização e também vai tratar um pouco da história do pau-brasil. 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil e envia embarcação para Portugal com a carta de Pero Vaz de Caminha e amostras de produtos da terra, como o pau-brasil. É a famosa carta, aonde Pero Vaz de Caminha diz que nessa terra se plantando tudo dá. 1501, a coroa impõe um monopólio sobre o pau-brasil e arrenda o direito de extração a particulares. 1511, a nau Bretoa leva da Bahia para Portugal os primeiros 33 índios escravizados. Animais, araras, macacos, felinos e 300 troncos de pau-brasil. 1516, a expedição de Cristóvão Jaca, a primeira guarda costeira, persegue traficantes de pau-brasil, principalmente franceses. 1526, ele aprisiona na Bahia 300 franceses que são executados. 1530, traficantes franceses destroem a feitoria de Pernambuco e extraem pau-brasil na costa, também usando mão de obra indígena. 1531, Martim Afonso de Souza marca o início da colonização por meio da exploração agrícola da terra. Então, Martim Afonso de Souza, ele é um marco, porque ele é o que inicia, claro que a mando do governo de Portugal, ele que inicia a colonização do Brasil. 1578, o corsário inglês Francis Drake extrai pau-brasil do Maranhão. Calcula-se que os traficantes franceses, ingleses e espanhóis tenham provocado a extração de 12 mil toneladas de pau-brasil por ano. 1605 a 1607, ao iniciar o século XVII, cerca de 2 milhões de árvores de pau-brasil já tinham sido derrubadas. Aí a gente dá um salto, vai para 1824 a 1829, mais de 200 anos, a Constituição Imperial preserva o monopólio do pau-brasil. A vigilância das reservas florestais é de responsabilidade do Conselho Fazendário do Rio de Janeiro. Em 1826 passou para Juízes da Paz. Aqui já é a época do Brasil Império, que a madeira Brasil já vai ser tratada dentro da lei. 1924, aí um outro salto de 100 anos. 2 anos depois da Semana de Arte Moderna, que aconteceu na cidade de São Paulo, o poeta Oswald de Andrade usa o nome pau-brasil para chamar seu manifesto. Que lançou as bases da poesia modernista de caráter primitivista. Então, aqui é uma retomada do início da história do Brasil. Antes disso, a gente vai ter aqui 1859, abolido o monopólio real do pau-brasil. 1875, entra no mercado a anilina, corante sintético para tecido, que substitui o pau-brasil como matéria-prima para tingir tecido. E o pau-brasil passa a ser usado na fabricação de violino, arcos de violino e os cellos, os violoncelos. 78. A Lei 6.607, de 7 de dezembro de 78, declara o pau-brasil a árvore nacional do nosso país. E, de 98 a 2000, a Embrapa mapeia no sul da Bahia as últimas 277 árvores de pau-brasil nascidas naturalmente no solo brasileiro. Executa-se um projeto para o repovoamento das árvores da Mata Atlântica.
né? Então aqui a gente tem um breve histórico do pau-brasil. Então, aqui um resuminho. Período pré-colonial, 1500 a 1530, o extrativismo do pau-brasil, mão de obra indígena com escambo, né, troca de produtos por outros produtos, as feitorias, que são os armazéns, a exploração litorânea, o interesse maior de Portugal se mantinha no Oriente e no comércio das especiarias.